Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. As almas da família perdida. A moça que nos conta esse relato diz que o pai dela trabalhou por muito tempo como carpinteiro e cuidador de fazendas. Trabalhou com isso enquanto jovem e mesmo depois de adulto, mesmo depois de casado. Sendo assim, ela, a moça que nos conta esse relato, a mãe dela e o irmão mais velho ficavam morando numa casa na cidade, enquanto o pai, que tinha esse serviço, ia visitá-los lá cerca de 2 vezes por mês. E foi assim por muito tempo. E foi em uma dessas fazendas que aconteceu o que ele contou para ela. E ele contou com a maior calma e naturalidade, coisa que ela disse que se fosse com ela estaria apavorada. O pai dela conta então que depois de um dia de trabalho, ele preparou a janta, sentou ali para jantar sossegado ao som do radinho de pilhas dele, naquele silêncio característico de roça à noite. E enquanto ele comia ali, tranquilo, o seu jantar, de repente apareceu na frente dele uma família inteira. O pai, a mãe e 3 crianças. E pelo que ele dizia, era uma escadinha as crianças assim, não devia ter muita diferença de idade entre os menores ali. Ele parou de comer na hora, claro, ficou ali parado, espantado com aquilo, mas aquela família estava ali sentada, parada também, encarando ele. Mas não tinha sinal nenhum de que eles pretendiam fazer alguma coisa de ruim com ele, apenas estavam sentados, todos olhando para ele. Foi aí que o pai dela começou a fazer uma oração. Ele começou a rezar um Pai Nosso para cada membro daquela família. E foi rezando. E ao final das orações, aquela família simplesmente se levantou da mesa e foi embora. O pai dela acredita então que todos ali só precisavam de uma oração para poder seguir em paz o seu caminho. E então, assim que eles desapareceram, o pai dela voltou ao seu jantar ali, tranquilo e sossegado. O homem da capa de chuva. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com a melhor amiga dela e com o primo dessa melhor amiga, que aqui ela vai chamar os dois de Bianca e Diogo. E ela diz ainda que não tem motivos para duvidar dessa amiga dela, pois é uma pessoa muito íntegra, muito séria, verdadeira e sincera, então não há motivos para dúvidas. Bom, então ela diz que a Bianca, quando era mais nova, gostava muito de ficar na casa dos avós, que era onde o primo dela, o Diego, morava com os pais. A Bianca é a irmã do meio de 3 irmãs e ela sempre foi mais apegada aos avós, então ela passava todos os finais de semana e férias na casa dos avós. Então nessa casa, além dos avós, moravam também o tio mais velho da Bianca, a esposa dele, que são os pais do Diogo, além do Diogo e seus 2 irmãos mais novos. E a Bianca e o Diogo, assim, eles eram grudados, eles tinham a mesma idade e eram quase como irmãos. E ela diz que eles são, assim, grudados até hoje, mesmo depois de adultos, mesmo depois de casados. E isso que ela vai contar aqui pra gente aconteceu em 1997, quando eles tinham 10 anos de idade. Era uma noite de chuva forte, todos já tinham ido dormir, mas a Bianca e o Diogo ficaram acordados na casa jogando videogame no quarto do Diogo. Do lado do quarto do Diogo ficava o quarto dos pais dele e em frente o quarto dos avós. E no final do corredor ficava a cozinha e o banheiro, sendo que a luz da cozinha ficava a noite inteira acesa para dar uma iluminada ali naquele corredor, caso alguém quisesse levantar no meio da madrugada para ir ao banheiro, enfim, não tropeçasse ali no escuro. Então, como ela disse aqui, naquela noite chovia bastante e quando foi por volta das 3 horas da manhã, a Bianca quis ir na cozinha. Só que ficou com medo de ir sozinha e chamou o primo Diogo, que era o único que estava acordado também junto com ela, para ele ir com ela até a cozinha. E foi nessa hora, quando eles saíram do quarto, que eles se depararam com um homem vindo da cozinha em direção à sala, que era na outra extremidade do corredor. Era um homem bem alto, vestido com aquelas capas de chuva amarelas, sabe, com capuz. O homem estava todo encharcado, vindo na direção deles. E esse homem ia passar por eles quando viu que eles estavam ali,
Aí ele voltou correndo, entrou na cozinha correndo e desapareceu. E a Bianca disse que mesmo paralisada de medo e de pânico, ela reparou que o homem estava encharcado, ele realmente estava muito molhado e usava também galochas. Nisso os dois gritaram tão alto que acordaram a casa inteira. O tio da Bianca e pai do Diogo já saiu do quarto dele armado, porque ele também escutou os passos de alguém correndo pelo corredor e em seguida os gritos das crianças. Então ele imaginou que era um ladrão que tinha invadido a casa. E a Bianca e o Diogo contaram o que eles viram ali. E o tio foi até a cozinha para ver se encontrava alguma coisa, algum vestígio, já que esse homem correu para a cozinha e sumiu. Então foi na cozinha, olhou tudo, mas não achou nada. As portas e janelas estavam trancadas com chave pelo lado de dentro. Tudo estava normal. Mas uma coisa chamou a atenção de todos ali na casa. O chão da cozinha e do corredor estava todo molhado. Havia pingos de água no chão e poças, mas nem sinal daquele homem. E ela nem precisa dizer aqui que ninguém conseguiu dormir mais aquela noite. E todos acreditaram neles, nas crianças, porque além das crianças, os dois verem aquele homem, o chão realmente estava molhado e o tio da Bianca também escutou alguém correndo. E até hoje eles não sabem de onde veio aquele homem, quem era aquele homem, como que ele entrou ou saiu da casa, mas também ninguém quer saber. E ela finaliza dizendo que até hoje a amiga dela morre de medo dessa história, principalmente em noites de chuva. Você não caiu, você foi empurrada. O moço que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com a tia-avó dele, Odete, que na época ela morava em Santos, no Morro, e era jovem, tinha entre 12 e 18 anos mais ou menos. E certo dia ela estava caminhando pela rua quando caiu e machucou a perna, fez um corte na perna. Vendo isso, os vizinhos ali da região recomendaram aos pais dela, ou seja, aos bisavós do moço que nos conta esse relato, recomendou que a levassem até uma benzedeira. Uma benzedeira que atendia na região. Naquela época, acho que era mais assim, lembrando que a tia-avó dele, se não me engano, tem mais de 80 anos. Sendo assim, o bisavô dele levou essa tia-avó até a benzedeira, que cuidou dos ferimentos com algumas ervas e tal. E depois de cuidar dos ferimentos, disse o seguinte a ela: você não caiu, você foi empurrada. Bom, até aí nada de surpreendente, afinal, sei lá, aquela benzedeira podia ser louca, né? Só que muitos anos depois disso acontecer, há cerca de uns 3 anos atrás apenas, a tia-avó dele já idosa, bem idosa, ela estava lá andando pelas ruas de Santos quando novamente tropeçou e caiu. Dessa vez ela torceu a coluna, ralou a perna e ficou com um pé muito inchado. Nesse momento estava passando um casal ali que socorreu ela, né? Pegou, sentou ela num banco de um ponto de ônibus e perguntou se ela queria ir para o hospital, mas ela disse que não. Então eles a deixaram ali e foram embora. E ela ficou ali sozinha naquele ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar. Foi quando de repente ela olhou para o lado e tinha uma senhora sentada ali ao lado dela. E quando ela olhou para a velha disse o seguinte para ela: você não caiu, você foi empurrada. E a tia-avó dele ainda respondeu: não, eu tropecei. E a velha continuou, dizendo: não, você não tropeçou, você foi empurrada. E era para você ter se quebrado toda. E daí a dona Odete começou a pensar sobre isso, que é a mesma coisa que disseram para ela lá quando ela tinha por volta de 18 anos de idade, entre 12 e 18. Você não caiu, você foi empurrada. E ela ficou pensando naquilo quando voltou a olhar para a mulher. Cadê a mulher? A mulher tinha sumido. E o moço que nos conta esse relato diz que acredita que era um anjo da guarda dela que estava protegendo, porque diz que ela reza para ele todos os dias. Será que muitas vezes quando a gente cai, na verdade a gente não está caindo sozinho? A gente está sendo empurrado? Um ser sobre mim durante a febre. A moça que nos conta esse relato tem 20 anos, tem um filho de 2 anos e mora em Altamira, no Pará. E hoje ela vai contar uma coisa que aconteceu com ela agora, dia 6 de abril de 2019, no sábado.
E antes de começar, ela quer deixar claro que ela não é médium, nem sensitiva, nem nada. Vê de vez em quando algumas sombras, escuta alguma coisa, mas nada que a assuste. E nesse dia, já fazia 5 dias que ela estava com febre, dor no corpo e muito mal-estar. E ela disse que não gosta de hospital, então ela decidiu que ia se curar em casa mesmo. Cuidado com isso, hein? Muitas vezes a gente precisa procurar sim um hospital. Então, quando foi no sábado, por volta das 2 da tarde, o marido dela disse que ia levar a moto num lava-jato porque estava muito suja e ele foi. E ela estava deitada com quase 40 graus de febre, estava com 39,8 de febre, com muito frio, num calor de 35 graus. O filho dela, de 2 anos, estava dormindo ao lado dela e ela colocou alguns relatos aqui do canal para ir assistindo enquanto ela estava lá quase morta de dor e mal-estar, febre. Mas ela conta que nem aguentou ouvir e dormiu. E ela não sabe quanto tempo se passou da hora que ela dormiu até a hora que isso aconteceu. Ela só sabe que no meio do sono dela aí, numa certa altura, ela sentiu alguma coisa pular em cima dela. E era uma coisa que não era nem muito pesada, mas também não era muito leve. Imediatamente ela olhou para o filho dela, pensando nele. Mas não, ele estava ali dormindo, lindinho, dormindo ao lado dela. Foi aí que ela olhou para a barriga dela. Tudo isso aconteceu assim em segundos, né? Ela olhou para o filho e ela olhou para a barriga. No que ela olhou para a barriga dela, ela viu ali um ser, ou uma coisa, ela não sabe o que era aquilo. Ele era menor que o filho dela, tinha olhos grandes, cabeça chata, amassada. Ela disse que parecia um anão, mas ele era largo e a encarava. Aí ela esfregou os olhos sem acreditar no que ela estava vendo e, para surpresa dela, assim que ela esfregou os olhos e abriu os olhos novamente, aquilo ainda estava lá, em cima dela, olhando para ela assim com uma cara tipo de admirado. E aí ela, em pensamento, disse apenas assim: sai daqui. E nisso ele pulou para o chão. E ela disse que era algo pesado pulando no chão, tanto que ela escutou ele caindo no chão, saindo correndo, sabe? Ela escutou ele saindo pela porta, ele abriu a porta e depois fechou. Mas ela, como estava com muita febre, muita dor, nem deu muita importância para aquilo e continuou quieta ali na cama. E voltou a dormir. Mais tarde, o marido dela chegou e ela contou para ele o que aconteceu e ele acreditou nela, mas disse que era por conta dos filmes que ela ficava assistindo e dos relatos aqui do Canal Assombrado. Mas ela disse que nem ligou, porque se fosse assim, nós aqui do Canal Assombrado estaríamos repletos de assombrações. Vixe, se fosse assim, a gente tava dando ração para assombração aqui até já. Mas enfim, ela quer saber se mais alguém já viu algo do tipo. Se sim, manda o relato ou deixa aqui nos comentários. Quem tocou no meu ombro? A moça que nos conta esse relato mora em Londres e vai contar aqui algo que aconteceu recentemente com ela. Ela conta que uma colega dela foi até a escola onde ela estuda lá para vê-la e para se despedir dela. E ela diz que, como é muito manteiga derretida, já começou a chorar e chorar com essa despedida. E uma professora dela, que dá aulas particulares de inglês a ela, a abraçou para confortá-la. A acalmou e disse que era para ela continuar lendo ali os livros online que ela estava lendo. Aí, passados uns 2 minutos disso, ela sentiu alguém colocar a mão no ombro dela e escutou falando alguma coisa no ouvido dela, mas ela não entendeu direito o que falou. Imediatamente ela achou que fosse a professora dela e se levantou para saber o que ela queria, né? O que ela falou ali que ela não tinha entendido. Só que na hora que ela se virou para a professora assim para perguntar, a professora estava lá sentada no computador e ficou olhando para ela tipo com uma cara de: por que você levantou? Nesse momento ela percebeu que não foi a professora que tocou no ombro dela e disse alguma coisa no ouvido. E aí ela voltou a se sentar toda constrangida. Acontece que uns 2 dias antes disso acontecer, ela tinha visto uns vídeos e umas fotos aquelas imagens de Jesus com a mão no ombro de uma pessoa, como se estivesse confortando essa pessoa. Quando elas estão tristes, sabe assim, aí tem aquela imagem de Jesus ali com a mão no ombro e tal. E ela estava no banho, sozinha,
e disse para ela mesma assim, disse sozinha lá no banheiro: Eu gostaria que Deus estivesse comigo quando eu ficasse triste. Quer dizer, eu até sei que Ele está comigo, mas eu queria senti-lo comigo. E naquele dia ela realmente sentiu uma mão no ombro e uma voz a confortando. Será que foi Deus? Estão gostando dos relatos? Não esqueça de deixar um like. Antes de continuar, deixa eu só mostrar para vocês a camiseta Relatos. Olha aqui, camiseta Relatos do Canal Assombrado. Ela brilha no escuro também e quem comprar essa camiseta vai ganhar uma foto minha junto autografada, tá? Vou mandar um beijo aqui através da foto se comprar esta camiseta. O link tá na descrição. Aproveita! E se gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!